né, o desejo principal do orgulhoso é ser servido, ser exaltado, ser superior e se preocupar apenas com o seu próprio bem. Enquanto que o humilde é o contrário, é servir, reconhecer suas limitações, ser grato, reconhecer Deus como superior e ao próximo como igual. O personagem principal do orgulho. Eu mesmo, os meus filhos, né? Tem que, por exemplo, que tem filhos, né? E aí, quando alguém vem criticar o filho dele de alguma forma, ele já se arma, né? Isso não é nada mais do que o orgulho, né? Que não aceita que ninguém mais venha criticar ou falar mal daqueles que pertencem a você, né? Então, o orgulho, ele não permite críticas. Enquanto a humildade, né? Deus Deus e o amor ao próximo, né? O personagem principal do humilde é Deus e o amor ao próximo. E é importante aqui a gente pensar que a pessoa humilde, ela ama o próximo, mas ela não deixa de amar a si mesma, né? Ela ama a si mesma, mas também ama o próximo como a si mesma. E aí eu acho interessante que às vezes a gente se pergunta, né? Não é como é que a gente ama o próximo, né? Alguém aqui consegue amar, por exemplo, um morador de rua como seu próprio filho? Quem tem filhos? Hein? Alguém tiraria, por exemplo, tá morador de rua com fome e o seu filho com fome. Você está lá com sanduíche, você daria quem? O morador de rua? Quem for dar, levanta a mão aí e comenta, por favor. Eu não estou vendo todo mundo, né? Mas se alguém for levantar a mão, eu estou vendo o Alan, então o Alan me avisa. Ninguém? Difícil, né, Gleice? Pois é, mas assim, mas Deus pede para a gente amar ao próximo, como a si mesmo. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? Eu queria que vocês comentassem nesse momento, né? Como é que a gente ama o próximo como a si mesmo? Como é que a gente ama um morador de rua que você nunca viu como ama a si mesmo? Como é que a gente faz isso? Quem sabe dizer? O Alan vai falar. Não sei. Então, Pode falar, Fabrício. O Fabrício acho que vai falar. Fala aí, Fabrício. Não estou ouvindo ele. deu uma travada aí ou não? Uma impressão. Eu acho que o Fabrício ia falar, mas o áudio dele não saiu. Porque o final da fala da irmã também ficou ruim para mim. Será que foi só para mim? Oi, irmão. Eu estou ouvindo legal, hein? Acho que o meu computador está com um problema. Talvez eu tenha que sair e entrar no celular daqui a pouco. O Fabrício não conseguiu falar, né? Tenta aí de novo, Fabrício. Eu estou vendo ele falando, mas não estou ouvindo. A boca dele Alan, mexe, tá mas o som ouvindo? não. Não, só vocês. O Fabrício eu não estou ouvindo, não. Mas você ia falar alguma coisa, Alan, também, sobre essa situação aí? Então, aproveitando, né? É um assunto muito difícil, né? Esse assunto de amar o próximo, porque a Igreja colocou uma situação difícil, né? Essa acepção de pessoas que a gente faz é uma coisa tremenda, né? Por exemplo, o nosso familiar, ele é um ente, para nós, de forma até irracional, muito mais importante do que uma outra pessoa. Então, se a gente tivesse que escolher entre a vida de alguém, né, que é da nossa família e que não é, até os especialistas, cientistas falam que isso é uma defesa, né, que a gente tem para manter a nossa espécie, né, o nosso legado. Por isso que a gente tem esse vínculo maior com as pessoas da nossa família. Mas eu acho que durante o estudo aí, né, talvez a gente consiga chegar numa conclusão. Mas é muito difícil a gente ter uma consideração equiparada entre pessoas que a gente admira ou que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece.
ainda que elas tenham necessidades maiores, né, do que aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que essa vai ser uma aventura bem, bem interessante. Show. Mas quem sou eu para definir alguma coisa? Então, uma coisa que eu parei a pensar enquanto você estava falando é que ela foi realmente num ponto muito extremo. Você tiraria do seu filho um lanche e daria para um morador de rua. Mas vamos tentar pensar uma coisa, de repente, até mais simples, um meio termo aí. Se eu tivesse um lanche, estou na minha casa, um lanche, e aí tá meu filho e um amigo meu. De repente, eu dividiria esse lanche entre os dois. Metade, metade, se fosse o caso. Mas e com um morador de rua? Eu dividiria o lanche do meu filho com esse morador de rua? Na verdade, quando você coloca pessoas, fica bem mais complicado, né? Fala, Alan. Eu já passei por uma situação, né, há algum tempo atrás, que eu estava ali na Cinelândia, e aí eu estava com R$5 no bolso e o cartão do Rio Card, né, para pegar o metrô e ir para casa. Só que eu saí com muita fome do trabalho. Daí eu falei, pô, vou comprar alguma coisa só para dar uma glicosada aqui até chegar em casa. E eu já estava pensando no que eu ia comprar, né? Tava salivando. Salivando. Aí no meio do caminho, eu estava próximo já da loja que eu ia entrar, um camarada me abordou na rua, me contou, né, uma história e tal, que ele estava tentando voltar para casa. E aí eu falei, caramba, eu fiquei naquele impasse, né? Poxa, eu dou os R$5, o único dinheiro que eu tenho, R$5, e fico com fome até chegar em casa. Ou eu falo para ele, pô, eu não tenho dinheiro, cara, me desculpa, né? E faço até uma oração com ele e vou embora. Eu vou deixar para o final, não sei quem quer saber do final da história, mas enfim, é um dilema, entendeu? Eu me encontrei num dilema ali. Eu não iria estar mentindo se eu falasse para ele que não tenho dinheiro, porque às vezes a gente tem um dinheiro para uma outra coisa, mas enfim. Vocês querem saber o final? Sim. Tô brincando. Não, se vocês quiserem saber, eu falo. Mas é um dilema, realmente. Então, você vai deixar pro final para aprender o pessoal aqui até. Então, eu acabei, né? Aquilo acabou me incomodando muito. Era um idoso, né? Ele dizia que precisava ir para casa. Ele estava realmente sem dinheiro de passagem, ele morava muito longe. E aí eu acabei dando os R$5, até esqueci realmente do que eu ia comprar para comer. Mas é um dilema, né? E em determinado momento, o Espírito Santo fala mais forte, né? Ele podia fazer até qualquer coisa com aquele dinheiro, ou sem mentira, enfim. Mas a compaixão, né, que é me colocar no lugar dele, ajudou também a tomar essa decisão. Né? Imagina, se eu estivesse na rua, ele não estava vestido mal, não. Ele estava vestido, né, normal. Ele não estava em situação de rua. Mas era uma pessoa que estava desesperada, né? Querendo uma ajuda. E nesse momento se conflitou a minha necessidade, eu estava com fome, e a necessidade dele de querer ir para casa. Uhum. Que legal. Quer dizer, você negou ao seu próprio eu. Né? A verdade é essa. E o que acontece? Assim, eu coloquei no ponto da ação, né? Do que a gente pode fazer de bem às outras pessoas, mas assim, quando a gente coloca isso traz para o lado do sentimento, aí realmente eu acho que é muito complicado você dizer, porque a gente está no impasse. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e, ao mesmo tempo, como a gente ama o próximo como a nós mesmos, se muitas vezes a gente nem conhece esse próximo, né? Então, assim, isso conflitua mesmo, e a gente percebe que talvez não seja da forma como a gente imagina, que eu vou sentir um sentimento tão grande com o meu próximo, eu vou sentir com o meu filho. Acredito que não seja possível, até porque na Bíblia tem um versículo que diz que Jesus tinha um discípulo a quem ele mais amava, né? Então, assim, existem níveis de amor, né? Como é que eu penso, não sei se eu estou certa, mas assim, como é que eu tento resolver essa questão do amor ao próximo? Pensando aí por Mateus 7,12, que diz assim: assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles...
pois esta é a lei e os profetas. Isso acontece até quando diz assim que a gente deve amar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Às vezes é difícil amar o inimigo, mas a gente pode fazer ao nosso inimigo aquilo que a gente gostaria que fizesse a gente, ou seja, ao invés de maltratar, tentar tratar bem, ao invés de desprezar, orar por ele. Então, assim, já se torna um pouco mais fácil quando a gente pensa por esse lado, né? Da gente querer o bem daquela pessoa, a salvação daquela pessoa. Então, o que a gente quer para a gente? Nosso bem e a nossa salvação. Então, amar ao próximo pode ser isso, querer o bem e a salvação deles. Então, e isso envolve bastante humildade, porque para você amar por exemplo, amar o seu inimigo a ponto de orar por ele, você precisa ser muito humilde para isso, né? E aí, uma outra questão. Modelo, né? O modelo de orgulho foi Satanás, depois a gente vai ler o versículo que diz quando que foi introduzido o pecado, e o modelo de humildade, Jesus. A prática de Satanás alcançou a destruição e morte eterna para si e para aqueles que ele influencia, enquanto Jesus ele viveu para servir e morreu para trazer vida eterna para todo aquele que nele crê. E aí, para fechar, um contraste aí de um verso de orgulho e um verso de humildade. Como não poderia ser diferente, né? No caso do orgulho, a gente está falando exatamente do anjo caído, que seria Satanás, que está lá em Isaías 14, do 12 ao 14, que diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando a gente vê esse verso, a principal pessoa que a gente vê aqui é o eu. Então, eu vou subir, eu vou fazer isso, eu vou ser exaltado. É sempre ele se colocando em primeiro lugar. Enquanto Jesus, que era o rei do universo, a forma que ele se comportou foi totalmente diferente. E aí tem esse versículo aqui em Filipenses 2, do 3 ao 5, que fala o seguinte: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Jesus veio ao mundo para servir. E o objetivo de Satanás é exatamente ser servido e ser exaltado. Então, assim, é um contraste muito grande, né, entre a humildade e o orgulho. Então, quando a gente coloca assim, todo mundo pensa, nossa, o orgulho é horrível, né? Eu quero ficar longe e eu quero me tornar uma pessoa humilde. Mas quando a gente pensa no dia a dia, a gente pratica orgulho diariamente, o tempo todo, e às vezes até se orgulha do próprio orgulho. Aí vamos pensar, será que o orgulho é realmente um pecado grave? Né? Algum de vocês já viu alguém falando essa frase, ou você mesmo já falou essa frase? Ah, graças a Deus eu não sou que nem aquela pessoa. Ou então, eu não vou ouvir o que fulano vai falar porque não tem nada que ele fale que eu não saiba. Não vai me acrescentar em nada. Né? Tem gente que não quer, se você uma pessoa... Culto de sábado. A galera metade vai embora porque o que o fulano vai falar não me interessa. Outra frase. É um orgulho saber que tudo que eu conquistei é fruto do meu esforço. E assim, quando você vê isso, às vezes você vê uma frase dessa, você acha assim, nossa, que legal, aquela pessoa conseguiu tudo sozinha, mas você não está percebendo o orgulho que está ali dentro daquela frase. Porque ninguém consegue nada sozinho, né? Às vezes uma pessoa ela pode até ter se sobressaído, não tinha, os pais abandonaram, ela conseguiu sobressair sozinha, mas ela não conseguiu nada sozinha, teve a ajuda de Deus. Primeiro, para ela estar no mundo foi preciso que os pais dela colocassem ela no mundo, mesmo que ele não tenha criado. De qualquer forma, a pessoa sempre vai precisar de alguma ajuda. Pode deixar que eu faço sozinha. Nunca precisei de ninguém, não é hoje que eu vou precisar. Essa frase aqui é minha. Que eu já falei muito essa frase. Então, copiei.
é horrível, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente fala isso e acha que está certo, e acha que é um comportamento aceitável, mas você não percebe o que aquilo está, o que vem, como vem carregado aquilo de orgulho que está contaminando o seu coração, né? Imagine um pregador dizendo, e isso eu creio que algum já deve ter escutado, né? Ou um pregador ou um líder falando assim, eu sei, eu sou apenas um pouquinho orgulhoso. Aí todo mundo ri, né? Porque acha engraçado, né? Porque, assim, você vê uma frase dessa, parece ser uma frase sem muito perigo, né? Agora você imagina se esse mesmo pregador vai lá na frente, aí fala o seguinte, eu sei, o problema é que eu sou uma adúltera. Será que alguém ia rir? Será que alguém ia achar engraçado? Ou então alguém falar assim, o problema é que eu sou um pedófilo, achando que vai cativar seus ouvintes. Aí alguém pode dizer assim, mas está comparando um adúltero e um pedófilo a um orgulhoso? Mas será que tem diferença? O que vocês acham? Alguém pode falar aí. Não deixem falando sozinho. Fabrício. Estão me ouvindo? Aê! Sim. Agora sim. Estão conseguindo me ouvir? Caramba! Foi. Agora sim. É. Qual foi a pergunta da Gleice? Eu não tava tentando me ajeitar aqui. Então, é que às vezes as pessoas brincam, né? Falam na rua, isso aí é porque eu sou um pouquinho orgulhoso. Aí as pessoas riem, né? Do comentário. Mas quando alguém fala, que eu sou um adúltero, ninguém acha engraçado. As pessoas já, né? Nossa, a pessoa é um adúltero. Ou então, um pedófilo. Ou seja, parece que tem um peso muito maior você ser um adúltero, um pedófilo, do que você ser um orgulhoso. Então, assim, será que tem alguma diferença entre isso? Será que o pecado da pedofilia é maior do que o pecado do orgulho? Então, quando nós vamos para Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele descreve a característica das pessoas, ou seja, nos últimos dias, ele fala que muitos seriam egoístas, amantes de si mesmo. Então, repare, nós estamos falando de amar o próximo como a nós mesmos. Mas ele fala que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmo. Então, se uma das características do afastamento de Deus seria o amor a si mesmo, como nós vamos amar o próximo como a nós mesmos? Então, repare que o amor, de acordo com a Bíblia, né, instituído, ela não é um amor próprio, egocêntrico, né, que enfatiza o nosso próprio eu, mas um amor voltado ao princípio independente dos sentimentos, né? E aí, então, ou seja, o amor dos últimos dias estaria voltado mais para si do que para os outros. E então, nós sabemos que não há pecadinho, né, nem pecadão, mas todo pecado é o resultado do afastamento, né, de Deus. E por isso que o amor verdadeiro está voltado a contemplar a Cristo, né? Ou seja, diariamente, quando nós estudamos a lição, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Então, isso é apenas um resultado da comunhão com Deus, porque cada um de nós é independente, ou seja, sem exceção. Todo ser humano, por si, ele gosta de ser, vamos supor, elogiado, bem visto, que falem bem dele, elogia as coisas que ele faz. Então, a diferença que faz é quando é tirada essa centralidade do eu, essa confiança, muitas das vezes, em si mesmo. E não adianta, ou seja, isso só vem mediante o relacionamento com Deus, onde nós vemos que a característica do amor verdadeiro do cristão está em esvaziar-se a si mesmo e entregar-se inteiramente, ou seja, ao coração a Deus e ao serviço. Do contrário, todos nós, sem exceção, corremos o risco, né, de nos exaltarmos, né? Então, um testemunho que eu vi, que eu gosto muito, né? Estou sempre assim que dá, eu procuro para ver, que é daquele Gabriel Estevão, né? Que é um ex-satanista, quando ele descreve a experiência que ele teve
onde o inimigo, né, trabalhava justamente descrevendo como é que ele age na vida das pessoas. E ele trabalha, ou seja, nesse ponto que aqueles que são ricos vivem num círculo para poder não perder aquilo que têm. E aqueles que são pobres trabalham para obter aquilo que não têm. E então, repare que é sempre algo que volta a pessoa para ser sempre centralizada em si mesmo, em busca daquilo, ou seja, nunca estão satisfeitas com aquilo que tem. O inimigo, ou seja, há uns mais e outros menos, né? Então, eu creio que todos nós corremos esse risco, né, de viver uma vida egocêntrica e egoísta, se não tivermos diariamente vivendo uma vida de comunhão com Deus. Amém. Muito bom, Fabrício. E realmente é aquilo até que a gente falou no início, né? O Fabrício tocou agora, né? É muito difícil você amar ao próximo como a si mesmo, né? Que seria servir ao próximo, quando você, na verdade, a exaltação do próximo. Você quer receber méritos, né? Ser gloriado. Realmente é muito difícil. Então, é um contraste, são opostos. A maneira como banalizamos e minimizamos esse pecado tão grave e profundo é culpa de Satanás. Antes de fazermos algum progresso e nos tornarmos realmente humildes diante de Deus e dos outros, precisamos entender a gravidade do nosso orgulho. Então, assim, uma coisa que a gente precisa estar consciente, né? O que é o orgulho? O que o orgulho causa? E será que eu sou essa pessoa orgulhosa? Porque o orgulho é um pecado gravíssimo. E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente se preocupa muito mais com outras coisas menos importantes e deixa de buscar esse precioso tesouro, que é a humildade, né? Deixa eu só fazer uma observação. O Fabrício tocou num ponto aí, né? Falando que a gente gosta de ser elogiado, né? O que até em si mesmo não seria um problema, mas no fundo acaba que isso sempre gera um problema, né? E aí eu lembrei de quando o jovem rico foi conversar com Jesus. Jesus é Deus, ele é tudo. E como que Jesus respondeu quando o jovem rico falou para ele? Ele falou, bom mestre. E Jesus falou assim, por que me chamas bom? Jesus falou isso, e ele que era perfeito. Então, eu não sei, de alguma forma me parece que isso era um exemplo que ele deixou pra gente, que as coisas que parecem mais inofensivas possíveis, a gente tem que tentar se afastar o máximo possível desse orgulho, né? Verdade. Desculpa. O que o Isaac falou também, né, levantou uma outra questão, né, sobre o orgulho, né? Porque a gente percebe que todos os pecados que a gente comete têm raiz num pecado só, que é o orgulho, né? É eu querer fazer do meu jeito. Eu sei o que é o certo, mas eu quero fazer do meu jeito. Matar, roubar, né? A pedofilia aí, como foi falado, enfim. Todo pecado tem raiz no orgulho. E Lúcifer, né? Ele começou exatamente com isso. Ele era um anjo poderoso, né? Formoso, né? E toda esse prestígio que ele tinha no céu criou nele esse excesso de preciosismo, né? De si mesmo. Então, o orgulho ele causa isso. Ele muda a química do nosso cérebro, né? Para que a gente entenda que a gente é melhor do que a gente acha, que as pessoas acham que a gente seja, enfim. Então, isso começa a desencadear, né, várias outras coisas. Então, acho que o orgulho é realmente essa semente do mal que causa todos os frutos malignos de pecado. Verdade. Você acha que vai falar? Pareceu. Então, vamos seguir, né? Será que o orgulho é um pecado acariciado por você? Será que a gente acaricia esse pecado? Aí eu queria, da minha experiência, eu gosto muito de estudar esse tema orgulho, porque eu me considero uma pessoa muito orgulhosa, né? Mas para chegar a esse ponto de descobrir, acho que foi uma vida inteira
Deus me mostrando isso para que eu chegasse ao ponto de saber, não, eu sou orgulhosa e eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que buscar a humildade, né? É uma luta que eu acredito que tá em todos nós, porque a gente não gosta, né, de ver o nosso pecado sendo exposto, né? E assim, só para resumir um pouquinho, eu acredito que eu me tornei orgulhosa desde a minha adolescência, fui me tornando uma pessoa muito orgulhosa por ter problemas familiares, e eu comecei a achar que eu podia resolver as coisas sozinha. Até que eu consegui passar por uma faculdade pública e ganhei uma bolsa também, porque eu fazia pesquisa, e com isso eu comecei a achar que todo o meu caminho, é até aquela frase do início, né? Consegui tudo sozinha. Então, consegui levar o meu caminho com a ajuda no caso da minha mãe, da minha avó, mas eu sempre pensando que eu estava conseguindo as coisas sozinha, por eu ter conseguido, por exemplo, não precisar pagar a faculdade, por eu ter conseguido uma bolsa, depois ter começado a trabalhar cedo e conseguido ser independente. Então, assim, eu criei um orgulho, tirando a parte da minha avó, que eu sempre percebi que eu dependi muito dela, e até hoje, emocionalmente, sou muito a ela, mas de resto, mesmo com relação à minha mãe, eu sempre percebi que eu tinha esse senso de que eu não precisava de mais ninguém. E com isso, meu orgulho foi piorando cada vez mais. E já comecei a tive uma depressão, também tem uma raiz no orgulho, às vezes a depressão, a baixa autoestima, tem uma raiz no orgulho, né? E minha psicóloga sempre falava que eu era muito orgulhosa, que a minha doença também era originada de um orgulho, né? E aí a minha luta começou, mas eu mesmo assim eu ainda não achava o orgulho uma coisa tão ruim. Às vezes eu achava até legal, né? Às vezes eu dizia com orgulho que eu era orgulhosa. E aí só quando eu casei que eu comecei a perceber que o negócio ia ficar mais feio, porque a princípio eu não queria depender do Isaac para nada. A gente tinha as finanças separadas, tal. Às vezes eu pedia uma coisa para ele, se ele não fizesse imediatamente, eu já achava que ele não queria fazer, eu ia lá e fazia, dizia que não precisava que ele fizesse nada. Então, assim, só para ver o grau, o grau do meu orgulho. E só depois de bastante tempo, muitas pessoas me falando, uma vez eu fiz um teste, mandei para os meus amigos, que até eu estava fazendo um curso, e a professora falou, manda para os seus colegas alguma coisa que você precisa melhorar, para eles te dizerem. E aí eu mandei para alguns amigos mais próximos, o que eles achavam que eu precisava mudar, qual o defeito que eu tinha e tal, e muitos falaram orgulho e pavio curto. Você acha que as pessoas não percebem? E eu achava que ninguém nem percebia. Gente, como assim? Quantas pessoas falaram isso? Não é possível. E o Isaac também me falava isso sempre, mas eu achava que era besteira dele. E aí um dia eu me deparei com esse verso aqui, Provérbios 16:5, que diz: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. E aí eu comecei a perceber, eu sou orgulhosa, todo mundo me fala e eu tenho que enxergar que eu sou orgulhosa, senão esse pecado ele vai me tirar do céu. Porque além de ser um pecado horrível, é um pecado que eu estou minimizando, que eu acho que não é um pecadão, não é um pecado grande que precisa ser eliminado. Então, só depois disso e começar a pedir a Deus ajuda para mudar, que aí eu comecei a perceber e comecei a lutar contra, e Deus foi me mandando várias coisas para fazer com que eu me tornasse mais humilde, e coisas assim difíceis de ser passível. Por exemplo, a minha doença, que alguns aqui sabem que eu fiquei doente, e quando eu fiquei doente eu dependi quase que totalmente do Isaac e de outras pessoas para cuidarem de mim, coisas que eu nunca pensei que ia passar. Em tudo isso Deus foi mostrando para mim, aí seu orgulho, é nisso aí que você vai ter que vencer. Uma vez eu estava conversando com um amigo e eu estava contando para ele, se acontecesse tal coisa comigo, eu nunca perdoaria. Aí ele olhou para mim e falou assim, não fala isso, porque você vai passar por isso e você vai ter que perdoar. Aí eu fiquei com raiva dele, com raiva, digamos assim, irritada com ele, né? Mas 2 meses depois, mais ou menos, eu passei exatamente por aquele problema. E aí eu lembrei, né? Depois de muita luta, porque foi algo complicado de perdoar realmente,
mas depois de muita luta eu lembrei, uma aprovação de Deus para mostrar que eu preciso me tornar uma pessoa mais humilde. E aprender a perdoar é uma das coisas que a gente precisa para se tornar mais humilde, né? Então, eu percebo que desde o momento que você pede a Deus para que Ele trabalhe na sua vida para você vencer o orgulho, Ele também começa a fazer você também praticar a humildade. E aí você vai passar por problemas, vai passar por dificuldade, vai conseguir detectar o orgulho e com a ajuda de Deus vai conseguir vencê-lo, né? Mas o primeiro passo é descobrir, eu sou orgulhoso. O segundo passo é ver se o pecado é grave e ele pode me tirar do céu. E depois perceber e começar a pedir a Deus para ele te ajudar a tirar o orgulho do coração. Aí vão vir provações. E aí a gente vai precisar ainda mais de Deus para conseguir vencê-las, né? Mas é um pecado grave e é um pecado que nos leva até a doença, até uma doença. E como eu acredito, acho que o Alan e Fabrício tinham falado, né? O orgulho ele é raiz dos outros pecados. Ele gera outros pecados, né? De acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo é o orgulho. Isso aí é um consenso entre os teólogos. Mas o mal que leva a todos os outros pecados é o orgulho. A devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparadas com ele. Por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. E aí vamos fazer um teste. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Ninguém? Então, eu ouvi uma frase, Gleice, só para complementar, Uhum. Foi muito bem explicado aqui até agora, né? Que o oposto do amor não é o ódio, né? Mas sim o orgulho. Verdade. Uma frase para a gente pensar. Só fazer uma observação, gente, mais uma vez. A gente, como está com a tela aqui no PowerPoint, a gente só consegue ver 3 pessoas. Então, se alguém quiser falar, solta o microfone aí e fala, porque senão a gente não vai conseguir saber. Beleza, ou levanta a mão que eu consigo ver aqui. Valeu. Tá. Beleza. Então agora a gente vai para um testezinho para saber o nosso grau de orgulho. Se todo mundo é orgulhoso. Essa frase lembra alguma atitude sua? Eu posso lidar com isso sem pedir ajuda. Ou, eu entendo minha situação melhor do que qualquer outra pessoa. Não preciso que venham me dar conselhos ou dizer o que fazer. Estou marcando os pontos? Quem quiser pode ir marcando aí. Quantos foram sim? Uma outra situação. Eu tenho o que tenho porque trabalhei por isso, ou ao menos porque mereço. Se alguém respondeu essa frase aí, claro que tem diversas situações, né, para caracterizar, mas se alguém percebeu que essa frase tem a ver com alguma atitude sua, isso tem a ver muito com a autossuficiência, né, que leva à ingratidão, que é até o exemplo que eu dei da minha própria vida. Quando você acha que você é autossuficiente, que você consegue as coisas sozinho, não tem a quem você agradecer. Não tem que ser grato. Mas quando a gente coloca que tudo que a gente tem é porque foi obra da misericórdia de Deus, e quando você coloca que até mesmo coisas ruins que aconteceram na sua vida te trouxeram conhecimento, te trouxeram sabedoria, te fizeram crescer. Então, até mesmo as coisas ruins, a gente pode passar a ser grato, né? Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou grata até pela doença que eu tive, porque ela me tornou uma pessoa melhor do que o que eu era. Então, o orgulho, ele não leva, ele leva diretamente para a ingratidão. Ao contrário, a humildade já faz com que a gente seja grata por tudo, até mesmo pelas aquelas coisas difíceis que aconteceram na nossa vida e que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Gleice, uma coisa interessante que eu vi alguns anos atrás, sobre um estudo que a Harvard publicou sobre bem-estar e tal, né, e felicidade. E aí ela dava alguns passos, né, para a gente se tornar uma pessoa com uma autoestima melhor,
uma pessoa mais feliz. E uma das primeiros passos era agradecer. Você falou, né, que o orgulho ele traz doenças. Então, quando a gente agradece, dispara, né, algumas áreas do cérebro que liberam hormônios essenciais para a felicidade, né, a serotonina e dentre outros. Então, é muito interessante isso que você falou, né, que o orgulho ele traz doenças, e traz mesmo, né? Traz doenças graves. Sim, com certeza. E é isso mesmo. Eu lembro que comecei meu tratamento psicológico com a minha psicóloga, que hoje é até minha amiga. Eu tinha 19 anos, e uma das primeiras coisas que ela me ensinou, que eu tinha que parar de focar nas coisas difíceis e complicadas da vida e começar a agradecer. Acordar de manhã e agradecer. Hoje em dia até tem digamos, de manhã, que eu tenho um diário que eu escrevo todo dia, escrevo as coisas que eu aprendi na Bíblia e tal, e uma das coisas que eu faço é colocar 3 coisas pelo qual eu sou grata naquela manhã, né? Quando eu acordo, hoje eu sou grato por isso eu sempre coloco 3 coisas. E isso realmente é exatamente, vem desse estudo aí que você mesmo falou, Alan, né? Que tem estudos científicos para isso, mostrando que quando a gente é grato, quando a gente pratica a gratidão, a gente pratica também a cura, né? A gente alcança a cura de muitas coisas. E essa frase, lembra alguma coisa? Eu sou pelo menos tão bom quanto você, provavelmente melhor. Meu intelecto é superior, ou minhas realizações são maiores, ou minha aparência é melhor, ou algo sobre mim é maior. Quem aqui já pensou isso com relação a alguém do círculo de amizade? Devo falar, né? Agora, se eu colocar assim, já sentiu isso em relação a um morador de rua? Ou uma prostituta? Alguém de outra religião? Passa assim de frente de outra igreja que de repente tem uns rituais diferentes dos seus, fazem muito barulho, aí você olha para aquilo. Será que às vezes também não tem aquilo? Nossa, ainda bem que a minha igreja é mais tranquila. As músicas são melhores. Essa é uma característica da igreja. Laodiceia. Verdade. Nosso tempo. Exatamente. É verdade. Então, assim, é muito fácil a gente praticar isso aí, né? E muitas vezes, quem muitas vezes não está assistindo o jornal, aí você vê, porque fulano foi lá, matou a mulher, matou os filhos, não sei o quê. Aí você olha aqui e fica, nossa, que absurdo. Aí você pensa logo em você, assim, ainda bem que eu não pratico essas coisas, eu sou bonzinho, né? Então, assim, é fácil a gente ficar se comparando com os outros e se achar melhor, só que isso está alimentando o orgulho. Aí, pensando nisso, se alguém, por acaso, em algum momento passou por uma situação dessa, se sentir um pouquinho melhor que o outro, isso aí tem a ver muito com o senso de superioridade e exaltação própria, que lembra uma cena que aconteceu há pouco tempo, que vocês devem ter acompanhado nos jornais, de uma pessoa que estava sendo chamada a atenção por um vigilante sanitário, e porque eles estavam fazendo aglomeração em um bar, e o vigilante falou para o rapaz, cidadão, a mulher dele falou imediatamente, cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Todo mundo acompanhou essa história aí? Interessante. Importante que a gente não seja essa pessoa. Às vezes a gente não faz isso na frente das câmeras, como eles fizeram, mas pode ser que a gente faça isso dentro da nossa casa, sem ninguém ver, mas Deus estando vendo. Mas quem falou na história aí foi o cara ou a mulher? Não, foi a mulher. A mulher. A mulher falando... Posso contar? Pode. Só para contextualizar rapidinho, o que aconteceu? O pessoal estava aglomerando num bar, no Leblon, se eu não me engano, e aí veio uma dessas pessoas que é vigilante sanitário para poder dizer que eles não estavam fazendo a distância certa, estavam sem máscara. E aí o cara foi irônico com o vigilante, falando assim, você tá com a trena aí para saber se a gente está na distância certa ou não? E aí ele, cidadão, no sentido de dizer, eu estou fazendo o meu trabalho. E ela já cortou, ele falou, cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Isso está gravado, vocês podem jogar isso no YouTube. No caso deles,
teve consequência imediata ao pecado deles, porque parece que os dois perderam o emprego. Os dois foram demitidos. Foram demitidos da empresa onde eles trabalhavam por conta desse vexame. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse vigilante é veterinário, com pós-graduação, com um monte de informações, inclusive. Doutorado e tudo. E o legal é que ele não cortou ele em nenhum momento para falar o currículo dele. Depois, né, o currículo dele acabou sendo explanado aí. Mas foi um contraste entre uma pessoa mais humilde e uma pessoa orgulhosa. Se achou, e aí realmente o pecado foi resolvido no momento, né? A consequência do pecado já veio. Mas é isso, assim, às vezes não acontece da gente fazer isso em público, mas a gente tem que tomar cuidado também quando a gente faz isso dentro da nossa casa, né? Até um ponto, até entre pais e filhos. Eu não tenho filhos, não, mas assim, já vi muita gente chegar e sentir superior ao filho. Eu não vou pedir perdão pro meu filho, porque ele é meu filho, eu que mando nele, alguma coisa assim. Então, assim, às vezes os pais se sentem superior aos filhos e perdem a oportunidade de dar o exemplo para eles de humildade, né? Então, a gente pode perder... Isso acontecia muito também antigamente, relação homem e mulher, onde a mulher era muito desvalorizada e o homem era muito superior à mulher, né? Então, a gente percebe que todos esses pecados, eles geram consequências, né? Geram doenças, geram insatisfação, infelicidade. Não tem como o orgulho, uma casa orgulhosa, ter felicidade naquele ambiente, ter paz naquele lar. Mais uma frase. Veja o que eu fiz e como isso mostra o que sou capaz de fazer. Veja como tenho trocado de carro todo ano. Isso só acontece porque eu trabalho muito e faço por onde. Isso aqui não caiu do céu, não. Então, o que seria isso? Ostentação. Também tem raiz no orgulho. Eu vou falar só alguns aqui, gente, mas realmente é como a maioria já falou. Praticamente todos os pecados são originados do orgulho. Tem uma pontinha lá. Né? É como se fossem sintomas, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é como se fosse o sintoma de uma doença. Qual a doença? O orgulho. E qual o sintoma? A ostentação, né? A arrogância, a mentira. Uma outra. Não sou um bom ouvinte. Prefiro dar minha opinião que ouvir a dos outros. Então, quando você só quer falar e não quer ouvir, é porque você não acha que a outra pessoa tem nada a acrescentar. E aí a sua opinião é aquela e acabou. Eu tenho muito conhecimento. O que essa pessoa que não estudou está falando não irá me acrescentar em nada. Eu que tenho que ensiná-la. Também. E às vezes existem pessoas analfabetas que têm muito mais sabedoria do que uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado. Então sempre existe o que a gente aprender com uma outra pessoa, por mais humilde que ela seja. É igual a gente pensar que a gente não tem nada para aprender, por exemplo, com uma pessoa de outra religião. E isso acontece muito, né? É muito comum a gente ver adventistas pensando dessa forma, né? E aí tem N exemplos, né? Sobre várias circunstâncias diferentes. Mas tudo isso reflete na mesma coisa. Né? Uhum. Sim. E esse orgulho intelectual eu vejo muito, né? É muito difícil um camarada que é um professor, leciona em faculdade, ele parar para ouvir uma pessoa assim, simples, humilde. Ou então, quando a pessoa já começa a ter erro de português, por exemplo, às vezes você está assistindo um vídeo, a pessoa dá um mole, assim, aí a pessoa já, caramba, né? Não vou continuar ouvindo isso não, porque, então, assim, esse orgulho intelectual, né? Eu vejo muito, né, nas pessoas e até a gente incorre também de cair nisso. Sim. O Isaac falou da religião. Muito interessante. Com certeza. Por isso que existe um verso bíblico que é pequenininho, mas é muito interessante, que é o de Jesus. Vigiai e orai. Esse é o verso que a gente tinha que seguir todos os dias, porque para a gente não se deixar, todo dia a gente vai estar caindo em alguma coisa de orgulho. Com pequenas coisas, isso mesmo que você mesmo falou. Né? Você está vendo um vídeo e você tem orgulho naquela situação ali. Então, é muito fácil da gente cair em tentação, né? Por isso que a gente é vigilante.
levando assim em conta o que a Alan falou, é muito interessante, porque assim, eu fui uma pessoa que eu não tive a oportunidade de estudar, né? Então, assim, meus pais nunca se importaram de botar a gente na escola, de estudar. E eu morei com uma avó também que não fazia conta disso. Então, tudo que eu aprendi a ler, eu aprendi algumas palavras em algumas vezes que eu fui à escola, como ABC, né? E tudo que eu aprendi a ler foi na Bíblia. Quando eu conheci o Evangelho, eu comecei a ler e consegui ler na Bíblia. E uma certa ocasião, eu estava lendo a Bíblia, né, tentando ler, e tinha uma pessoa, como a Alan falou, instruída, professor, né, era até um irmão. E aí, quando eu tentava ler o versículo, e sempre que eu ia ler o versículo, a pessoa completava, não deixava eu ler, né? Então, aquilo eu fiquei olhando assim, que aquela pessoa não permitia que eu lesse, por mais esforço que eu fizesse, eu não era ouvida ali. Ele sempre terminava a frase do versículo antes de mim. E a Alan falou isso aí, agora eu me lembrei. Geralmente isso acontece mesmo, porque você tenta ler e a pessoa vai lá e não tem paciência de esperar você ler sem saber o esforço que você está fazendo para conseguir. Sim. Pois é mais um exemplo, né? E mais uma frase também que tem a ver com isso que a gente já está falando, né? Alguém pode dizer, a pessoa não sabe nem falar direito, quer me dar lição de moral. Sendo que isso não é um pré-requisito para alguém dar um conselho para outra pessoa. E eu queria até dar aqui o exemplo da minha avó, que minha avó não estudou, é analfabeta, eu posso dizer que foi a pessoa que mais ensinou nessa vida. E até no meu casamento, né, fiz uma homenagem para ela contando um pouquinho da minha história, que quando eu era pequena, eu não sabia ler ainda, e a minha avó me ensinava a ler, do jeito dela, só que ela só sabia soletrar. E aí eu lembro que quando eu era pequena, eu falava, um dia eu vou saber ler igual a minha avó. E ela me inspirou a querer aprender a ler, sendo que a minha avó não sabia ler. Ou seja, isso foi de uma sabedoria absurda, né? Então, não é o conhecimento científico que você tem, não é o quanto você estudou que vai te dar. A sabedoria é uma coisa totalmente diferente. Sabedoria é uma coisa que vem de Deus, né? Tem muita gente, doutores, que não tem sabedoria alguma, né? Então, é por isso que a gente não pode, quando a gente é orgulhoso, a gente perde a oportunidade de aprender muito com as outras pessoas. Ao contrário da sua avó, a minha avó, ela sabia ler, mas nunca teve a sabedoria de não querer que ela era viúva e eu morava com ela. Ela não me botou numa escola para estudar, mas ela sabia ler, que ela escrevia carta para meus tios, mas nunca sentou para me ensinar uma letra do alfabeto. Então, assim, é a questão de sabedoria. É verdade. Depois Deus, de alguma forma, veio e te ajudou com isso, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade numa coisa, né? A gente não tem oportunidade em algum momento, mas quando a gente tem Deus, Ele nos dá outras oportunidades para a gente, de alguma forma, ir crescendo, com né? certeza. Comigo não foi diferente. Que bênção. Então, isso que a gente está falando, né? Quem usa essas frases aqui que eu acabei de ler é uma pessoa arrogante, né? Um grande exemplo que a gente tem de arrogância na Bíblia é o rei Saul, que no final perdeu tudo, né? Ficou tudo para Davi. Então, a arrogância é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Então, o arrogante, ele se exalta, mas para isso também ele menospreza as outras pessoas. Porque colocando as pessoas como menor que ele, até começa a foto aqui. Quando você coloca alguém como muito melhor que você, é para você tentar se sobressair naquela pessoa. O arrogante, às vezes, ele fica apontando o erro dos outros para que o seu não apareça. Mais uma. Eu não gosto de falar sobre meus erros, pois o que as pessoas vão pensar de mim? Alguém já pensou isso aí? Isso aqui tem a ver, e aí muita gente pode pensar, isso também tem a ver com orgulho, mas a baixa autoestima. A baixa autoestima também está ligada ao orgulho.
baixa autoestima e insegurança. Porque quando a pessoa tem uma baixa autoestima, que também é, de certa forma, uma doença, mas que também tem um pouquinho do orgulho ali enraizado, levando a intensificar essa baixa autoestima, é porque, na verdade, a pessoa tem uma grande preocupação com o que os outros vão pensar dela. Quer sempre parecer perfeito diante dos olhos dos outros. Aí, como acha que as outras pessoas não vão achar perfeito, se retrai bastante, né? Se magoa também muito facilmente. Com qualquer comentário que outra pessoa faça, a pessoa já leva aquilo para o coração e fica extremamente magoado, né? Eu já tive muito desses problemas, né? Então, por isso eu falo bem com propriedade. Às vezes, e aí só depois que eu fiquei assim, quando eu comecei a estudar, fui perceber, gente, quando que eu ia pensar que baixa autoestima, que para mim que tem tudo a ver com autoexaltação, vai ter a ver com orgulho. Mas tem, aí é quando você vê realmente todos os pecados vêm do orgulho, né? Ele pode causar ou a super exaltação ou a pouco valorização, mas essa pouca valorização e insegurança por medo do que os outros vão pensar de você, porque você sempre quer que os outros pensem o melhor de você. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Cadê um pouquinho? Bom, mais uma. Eu trabalho tanto e não tenho nada. Fulano que nem dizima, não passou pelo que eu passei, recebe tudo de mão beijada. Eu acho que essa frase é um pouco minha aqui, que já falei algumas vezes também, gente, confesso. Culpado. Mas a gente sempre tem a necessidade de se comparar com os outros, né? Impressionante isso. A gente não fica satisfeito. O que é isso? A gente não fica satisfeito com as coisas que Deus dá pra gente, e a gente tem uma necessidade de querer comparar as bênçãos de Deus. Ele é Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, né? Se alguém teve tudo de mão beijada ou não, eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí é a pessoa que tem que se resolver, né? Eu tenho que correr atrás do meu e confiar em Deus, né? Ele não merecia aquele cargo, era para eu ser promovido, não ele. Quem nunca, né? Quem nunca passou por situações assim, de ver gente que, às vezes, de fato, realmente nem merecia alguma coisa e conseguiu, né? Mas você fica com aquele sentimento de orgulho, né? Pô. Orgulho ferido. Gente, tem alguém desenhando na tela? É você, Alan? Fui eu. Não sei. Eu fui passar a tela, foi mais ou menos na hora, não sei se foi eu. Acho que fui eu, hein? Mas agora eu não tô, não. Eu tomei um susto. Como é que alguém consegue fazer isso? Você está escrevendo uma letra. Emenê. Não sei. É verdade, acho que Eu não escreveram sou. a verdade. Eu não sou, porque eu não sei nem como fazer isso. Nem eu. Nem sabia que dava. Tô escrevendo de novo. Enfim, vamos passar. A grande preocupação com que os outros... Passei errado. É o egoísmo. Inveja e egoísmo, gente. É o outro tópico que está dentro da história. O egoísmo tem dificuldade em se alegrar com a alegria dos outros. É mais fácil cobiçar. Que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando agora, né? Às vezes a gente é injusto, né, em julgar alguém que foi promovido que não merecia. E às vezes a gente é injusto. Às vezes a pessoa de fato merecia, mas eu não sou capaz de enxergar isso. Quem sou eu para definir os méritos de alguém ou não, né? Então isso tem muito a ver com o egoísmo. E assim, Pode falar. não tem coisa pior do que você ter uma alegria naquele momento de algo que você quer fazer ou conquistou, e você contar para alguém achando que aquele alguém vai abraçar, vai rir com você, e de repente você vê que aquela pessoa jogou um balde d'água fria, você percebeu que aquela pessoa não se alegrou com você. É muito triste. Verdade. É verdade. Aí você vê que tudo tem a raiz no orgulho, que vai lá, cria a inveja na pessoa, e o egoísmo, que ela quer isso, que é o que você tem para ela, né? Então uma coisa vai gerando a outra, um pecado vai gerando o outro. E muitas vezes também está ligado com a baixa autoestima, porque a pessoa se sente muito mal, se sente inferior, e aí ela vai
colocando dificuldades nos outros para abafar, né? Aquele sentimento dela, aquela baixa autoestima, ou ela se sentir pouco. Então, ela, às vezes, tem necessidade de fazer os outros se sentirem menos também. Exato. Eu até coloquei essa foto aqui de um bebê e escrito egoísmo, né? Alguém pode falar, poxa, mas o bebê é egoísta. Mas se a gente for parar para pensar, né? O próprio Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Desde pequeno a gente já peca, né? E se a gente for ver uma criança, não sei quem tem filhos aqui, mas geralmente a criança, se você não começar a treiná-la, orientá-la, tudo é dela, né? Isso aqui é meu, ela não vai dividir nada. Porque a gente já nasce em pecado e muitas vezes, eu não sei se alguém tiver uma opinião diferente, a gente pode falar, porque tem duas vertentes aí. Tem pessoas que acreditam que os bebês nascem puros, e aí o mundo que perverte ele, e tem gente que acha que os bebês já nascem com a tendência para pecar, mesmo que ele vivesse numa bolha, ele iria aprender a pecar. Não sei qual a linha que vocês pensam. Eu penso realmente que a gente já nasce com a tendência de pecar, e se deixasse uma criança sem orientação nenhuma, ela ia aprender a pecar de alguma forma, né? E aí a criança é assim, muita gente fala que é bom ter irmãos, né? Porque uma criança que cresce como filho único, eu sou filha única, de repente isso tem ajudado. Mas eu lembro quando eu era pequena, eu não queria dar nada para ninguém. Minha avó falava, vamos doar a sua roupa que não cabe mais em você. Eu não queria, porque eu tinha que continuar com a roupa mesmo sem caber. Os brinquedos tinham que ficar comigo. Então, eu não sei se realmente é isso, né? Mas que seria bom ter irmãos, porque aí você já começa a aprender a dividir desde pequeno. Fala, Alan. Não, só uma frase que eu ouvi uma vez, né? Que a única coisa que a gente não precisa aprender com ninguém é pecar. De fato, a gente já nasce sabendo. É impressionante. Mas tem crianças que quando você instrui e ensina a repartir desde cedo, ela é uma criança agradável, é uma criança favorecida a ajudar a outra criança a dar. Mas tem criança que já nasce com esse... Eu acredito que tem criança que já nasce com esse orgulho de não dividir nada com ninguém, entendeu? De querer as coisas só para si. E é terrível. Mesmo o pai e a mãe lutando, ensinando, às vezes não consegue. É verdade. Eu costumo acreditar que é possível qualquer criança ser treinada, né? Só que é uma coisa extremamente difícil. Eu não sou mãe, então não posso falar muito, mas eu acredito que seja uma coisa... uma das maiores missões que alguém pode ter nesse mundo deve ser a de criar um filho, porque é você que vai treinar, é você que vai orientar, e ele vai fazer exatamente o que você faz. Não adianta o que você falar para ele, ele vai imitar o que você faz. Então, se seu filho não seja orgulhoso, ele também vai ter que deixar de ser orgulhoso, para dar o exemplo. Eu conheço uma criança que vai fazer 14 anos, tem 13 anos, mas as coisas que ele tem é só dele e ele não quer dividir com ninguém. Mas a mãe chega para ele e diz, filho, a gente tem que dividir isso com as outras crianças, mandar para as outras crianças. Aí ele fala assim que não, né? Mas o pai dele é assim, o pai dele não dá nada para ninguém. Então, assim, eu acho que ele se espelha dessa maneira, da forma que o pai eu não sei se ele percebe ou se isso já é genético, e é uma luta, assim, ele não quer dar nada para ninguém, então fica tudo muito acumulado, porque ele não quer, a mãe tira, dá escondido, mas dá. É acreditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente seguir? Vamos seguir. Outra frase. Que bom que não sou como fulano. Vou todos os sábados para a igreja. Ajuda o próximo. Leio a Bíblia. Enquanto ele só vive enchendo a cara de cachaça. Fulano vive tocando carro. Mas ninguém vê ele ajudando os necessitados como eu.
Às vezes o fulano está até ajudando, mas não quer explanar para ninguém, mas a pessoa está lá julgando, né? O nosso eu julgador. Então, isso é exatamente o julgamento, né? Às vezes a gente fica querendo adivinhar o que está acontecendo na vida das pessoas e o julgamento também é fruto do orgulho. E aí eu trouxe esse verso aqui para a gente meditar sobre o julgamento, que está lá em Lucas 18, do 9 ao 14, né? Que foi uma parábola que Jesus contou, que diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Desprezo também é um dos sintomas do orgulho, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu acho essa história muito forte, porque eu acredito que também tem muito a ver com a gente, né? Com nós cristãos, né? Que tenta seguir a Bíblia, que tenta fazer as coisas direitinho. Muitas vezes a gente pode se pegar pensando isso. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou que nem aquele pecador, como se a gente não pecasse diariamente. E aqui a gente percebe o seguinte: o publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era tido como um traidor do povo judeu. Porque o publicano, ele cobrava imposto do próprio judeu, ou seja, ele estava a serviço dos romanos, que foram os que o império que invadiu a terra naquela época, né? Então ele seria um grande pecador, porque ele era um traidor, né? E ele sabia disso. E ele estava ali se humilhando diante de Deus, porque ele sabia o quanto que ele era pecador. Só que a outra pessoa, o fariseu, por ele ser um religioso, por ele ir na igreja, por ele dar um dízimo, aquilo tudo cobria o pecado dele. E aí ele não conseguia enxergar que ele também era um pecador. Então a gente tem que tomar cuidado para que as nossas ações não encubram nossos olhos de ver que nós também somos pecadores, igual o publicano, igual a qualquer outro ser humano. Todos nós somos pecadores e merecemos e precisamos da graça de Deus, né? Quando a gente se coloca como alguém que já está fazendo tudo certo, que a gente não peca como qualquer outro, a gente tira o mérito de Jesus de ter morrido por nós. É como se nós mesmos estivéssemos alcançando a nossa própria salvação, o que está longe de ser, porque nós somos pecadores igual a qualquer outro ser humano. Então, assim, o fato da gente ser religioso, da gente frequentar a igreja, pode ser algo que nos faça orgulhosos como os fariseus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, e também, assim, qualquer que se humilha a si mesmo será exaltado, né? Que é exemplo maior mesmo do que o que Jesus fez, né? Sair do céu, ser rei, ser dono de tudo e virar um ser humano. Você pensa aí na pior humilhação possível, deve ser isso, né? E passar pelo que os humanos passaram, ser cuspido por humano, ser xingado por humano, ser questionado por humano. Tudo isso não tem nada que possa se comparar a isso algum dia, né? Verdade. Pode falar, Lá. E essa questão da humildade, né? Às vezes as pessoas falam, mas você não pode se humilhar também, né? Então, assim, se humilhar não é se esculachar. Acho que se humilhar tem a ver com reconhecer quem a gente é. Acho que esse é o maior exemplo de humilhação. É a gente simplesmente reconhecer quem a gente é. Porque, exatamente, como a Gleice botou vários exemplos aqui, a gente vive viajando na maionese, achando que a gente é o último biscoito do pacote, achando que pelas nossas ações a gente se torna um pouco mais salvo do que qualquer outra pessoa.
E sem contar que salvação não tem nada a ver com o que a gente pode fazer, e sim com o que a gente aceita pelos méritos de Cristo. Então é muito importante a gente entender essa palavra, né, tão falada por aí, humilhação, ser humilde. Se humilhar não é se esculachar, é apenas reconhecer que nós somos iguais e miseravelmente dependentes da graça de Deus. Verdade. Amém. E eu pensando nisso também, eu penso no outro verso que Jesus diz que o reino dos céus é das prostitutas e ladrões. Quando eu li isso, eu achei muito forte. O que será que isso quer dizer? Por que Jesus fez questão de falar isso? Pensando nisso, fico pensando nessas histórias que Jesus contou. Jesus, ele condenou o tempo inteiro o orgulho. Ninguém vê ele condenando tanto, por exemplo, o adultério, Claro, porque o que acontece? Eram pecados que para o povo judeu já estava muito claro que era pecado, né? Então, Jesus, ele bateu na tecla, a lei já estava ali dizendo que era pecado. Então, Jesus, ele bateu exatamente na tecla onde a maioria estava falhando, que era no orgulho, era se sentir salvo, se sentir merecedor do reino dos céus. Fala, lá. E o orgulho cega, né? Exato. Ontem no estudo, o Fabrício estava falando sobre essas etapas, né, do arrependimento, salvação e tal. E o orgulho é um dos pecados que cega a gente. E quando a gente começa a endurecer o coração, isso pode ser muito perigoso. Sim. Porque a gente pode estar tão cheio de si que a gente não consiga deixar um espaço no coração nem para o Espírito Santo agir. Então, acho que é por isso também que Jesus bateu tanto nessa tecla do orgulho dos fariseus, porque isso estava cegando eles de maneira que eles poderiam endurecer o coração, né, de forma irreversível. Sim. Muito interessante você tocar até nesse assunto da cegueira, porque realmente essa é uma característica que quando a gente percebe que a gente é orgulhoso, tem que ter isso em mente. Se você é orgulhoso, se você ainda não está totalmente tratado, você tem que ter noção de que você pode ficar cego em algum momento, né? Isso é uma prática até que eu levo para mim mesmo. Porque algumas coisas acontecem e eu começo a ficar com raiva de alguma determinada situação, eu sempre paro para pensar, peraí, será que eu não estou cega? Será que eu não estou vendo isso só com o meu olho de orgulhosa? E aí eu começo a pensar, começo a refletir, e no fim eu vejo que eu que estou errada, né? Mas para isso você precisa saber que os seus olhos mentem para você. E aí você tem que buscar a Deus para Deus mostrar a verdade para você. E geralmente quando a gente se irrita muito com alguma coisa, provavelmente é você que está errado. Provavelmente é você que precisa mudar ali a situação e perceber que você que está cego naquela situação. Tá acabando agora. Essa fase. Eu pedi desculpa por quê? Se eu não fiz nada. Eu nunca falo isso. Pois não precisa... Pais não precisam pedir desculpa a seus filhos, pois são eles que lhes devem respeito. Quer falar? Dificuldade de pedir perdão. Né? Geralmente essas frases são de pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Às vezes, pedir desculpa não resolve o problema, mas revela a consciência que temos sobre o que fizemos de errado. E aí, quando a gente pede desculpa, mesmo estando errado, mesmo o problema não tendo sido resolvido, mas a outra pessoa ela já fica mais quebrantada, né? E ela já fica mais aberta para te ouvir. Assim, pedir perdão só consegue quem abandona o orgulho. Não dá para você pedir perdão com orgulho estando encravado ali no seu coração. É bem difícil. Não deixe que ninguém tire melhor resultado que o meu. Né? Eu serei sempre o melhor. Está acumulando pecados aí. Então, quando alguém pensa dessa forma, de sempre ser o melhor em tudo, que eu vou conseguir alcançar os melhores resultados, é a competitividade. E o interessante é que a competitividade é também um sintoma de orgulho, mas ela também ajuda na geração de vários outros pecados. Porque, na verdade, sem a competitividade, talvez o orgulho nem
Existe. Agora vamos ver por quê. Esse texto foi um texto tirado do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Quem não leu, leia, é muito interessante. Vamos lá, vou ler. Passou. Quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me com condescendência, ou se exibam na minha frente. A questão é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se eu me sinto incomodado porque outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque eu mesmo queria ser o grande sucesso. O que eu quero deixar claro é que o orgulho é essencialmente competitivo, sua própria natureza, ao passo que os outros vícios só são acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Show. Quê? O Alan mostrou o livro. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que nos torna uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima do restante dos seres. Eliminado o elemento de competição, o orgulho se vai. Eu achei isso fantástico. Muito interessante, porque o início do orgulho foi lá no céu. E o que Satanás fez? Eu vou subir ao mais altos céus e serei maior que o Altíssimo. Ele querendo ser mais que Deus. Então, assim, a origem do orgulho partiu de uma competição. E hoje, quando a gente é orgulhoso, a gente também está competindo, né? Se não houvesse essa comparação entre a gente com as outras pessoas, de repente a gente vai eliminar o orgulho. Aqui são os outros pecados que eu não coloquei as frases lá, senão ia ficar muito grande, mas outros... Leiam o livro, é muito bom esse livro. Outros pecados que também são originados do orgulho, como a imoralidade sexual, eu mereço ter o meu prazer e não tenho que me preocupar com as consequências. A mentira, não confio que Deus possa trabalhar por meio da verdade, confio mais em minha habilidade de enganar e distorcer os fatos. O ódio, eu sou melhor do que você e tenho o direito de menosprezá-lo pelo que você fez ou pelo que você é. A desobediência, rebeldia. Eu sei o que a Bíblia fala, eu sei que a Bíblia fala isso, mas entendo que há outro caminho melhor. Também é orgulho. A discórdia. Eu não preciso ter um relacionamento com você, sou capaz de alcançar o que eu preciso sem que estejamos unidos. O preconceito e o racismo também têm origem no orgulho. Aquelas pessoas não são tão boas quanto nós. A lista não está completa, mas nos lembra que o orgulho está no centro de todos os pecados. E aí, tinha ficado imensamente grande isso aqui, aí eu diminuí bastante. Eu acho que dá um outro tema a gente falar sobre humildade, né? Mas eu vou fechar agora nos 2 próximos slides, sobre como vencer o orgulho. Na verdade, é uma luta, né? Uma das coisas que a gente viu no texto anterior, falando sobre a competitividade, né? Se não houver a competitividade, de repente não existe o orgulho. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é não ficar se comparando aos outros, né? A gente sempre deve se comparar a nós mesmos, né? Como é que eu estava ontem? Eu posso hoje me tornar melhor do que o que eu era ontem? É isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente cresça, né? Que a gente se torne melhor, mas a gente tem que se comparar a nós mesmos, porque não dá para eu me comparar a uma pessoa que tem uma história de vida totalmente diferente da minha, né? Às vezes uma pessoa teve muita oportunidade para estudar, para crescer. Eu não tive essa oportunidade. Como é que eu vou se comparar a essa outra pessoa? Então, assim, é meio que uma tolice a gente ficar se comparando aos outros, né? Então, assim, como vencer o orgulho? O orgulho é extremamente grave, pois nos impede de enxergarmos a nossa tremenda necessidade de Deus. Então, o principal do problema é esse. E foi esse o principal problema de Satanás. Quando ele foi orgulhoso, ele não sentia mais a necessidade de Deus, porque ele queria ser mais que Deus.
E quando a gente é orgulhoso, isso nos afasta de Deus, porque nos impede de enxergar que a gente é completamente dependente de Deus, que sem Deus a gente nem respira. Então, onde há orgulho, não há um espírito de total dependência do Senhor. Aí eu coloquei 3 pontos aqui para a gente vencer o orgulho, né? Primeira coisa, entender a gravidade desse pecado, entender o quanto o orgulho é grave. Depois, reconhecer que a gente é orgulhoso. Eu acho muito difícil existir alguém que não seja orgulhoso. Acho que é um pecado comum à maioria das pessoas. Claro que uns são mais orgulhosos, outros são menos, né? A gente tem que ver aonde o orgulho está atrapalhando a nossa vida para tentar resolver. Então, reconhecer que a gente é orgulhoso e iniciar uma jornada em busca da humildade, que não vai ser de hoje para amanhã. Vai ser de hoje eu dormi orgulhosa, amanhã eu acordei humilde. Não existe isso. É todo um processo, né? É um caminho que a gente precisa seguir. A humildade é o melhor tesouro de caráter pelo qual vale a pena você iniciar uma jornada em busca da mesma, ainda mais pela certeza de um companheiro de viagem, Jesus Cristo, que é o rei da humildade. Então, a gente precisa seguir esses 3 pontos. Depois que a gente descobre que é orgulhoso, depois que a gente entende que o pecado é grave, reconhece o orgulho e começa a buscar a humildade. E como a gente pode iniciar essa busca pela humildade? Primeira coisa, oração. A gente tem que pedir a quem é a fonte de humildade, que é Jesus, né? Agora, a gente tem que ter a consciência de uma coisa. Saiba que quando você pedir, Deus vai te levar a praticar. Então, assim, não vai ser, você pediu a Deus me dar humildade, a humildade cai direto no seu cérebro e você já começa a ser humilde. Não é assim que funciona, não. Deus vai mostrar situações e a gente vai precisar praticar. E, às vezes, situações difíceis, né? Às vezes, situações que você só vai conseguir vencer ao lado de Deus, né? Como eu já contei um pouco anteriormente do que eu passei, que foi bom, foi importante para o meu crescimento, para eu me tornar mais humilde, o que ainda não é um processo que chegou. Eu acredito que a gente só vai alcançar a perfeição quando estiver lá no céu, mas enquanto isso a gente vai aqui lutando, né? Aí eu separei até essa frase bem interessante aqui de Stephen Covey, é assim que fala, né? Stephen. Ele é autor daquele livro do hábito, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É um livro também muito interessante. Ele diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Quem planta a humildade no seu caráter, o destino pode ser a vida eterna, né? Então, é um processo. Então, é a oração e estar aberto ao que Deus vai te levar a passar para que você se torne uma pessoa mais humilde. Também ler mais sobre o tema. Aí eu coloquei alguns livros aqui. Primeiramente, a Bíblia. Esse livro do C.S. Lewis é muito, muito, muito legal, bem interessante. E o Guia da Humildade, que eu achei fantástico. Ele é bem grandinho, mas, assim, um livro muito bom. Eu acho que eu já li ele umas 2 vezes. Você vê que muito, tem que estudar muito, porque o orgulho é difícil da gente desapegar dele, mas é necessário. Então, eu coloquei esses aqui. Tem outros, quem quiser dar mais sugestões, pode falar. E uma outra coisa que eu achei interessante para colocar aqui é o congregai-vos. Por quê? Não deixemos, tem até esse verso bíblico na palavra que eu acho bem interessante, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Às vezes algumas pessoas, ainda mais hoje em dia que a gente está nesse período de internet, às vezes você prefere ficar no YouTube vendo, por exemplo, o Fernando Iglesias pregar, o Rodrigo Silva, do que ir na igreja. Aqui eu já estou pegando toda a palavra, não preciso ir na igreja, né? Mas na palavra diz que a gente deve congregar. E um dos motivos é para que a gente aprenda a conviver com as outras pessoas. Quando a gente vive sozinho, a gente pode se tornar mais orgulhoso, porque não tem ninguém para te desafiar ali. Quando você vai na igreja, você aprende a viver com pessoas diferentes, que têm opiniões diferentes e que você precisa aceitar e respeitar aquela pessoa.
isso deixa você mais humilde. Então, geralmente, tem até estudos que mostram que pessoas que vivem sozinhas, não só aquelas pessoas que vivem sozinhas numa casa, mas que moram sozinhas e que não saem, não convivem com amigos, geralmente são pessoas mais orgulhosas. E não tem muita paciência para conviver com os outros, porque acha que as outras pessoas ninguém presta, ninguém é suficiente para atender as necessidades dela. Então, assim, viver sozinho pode... eu estou dizendo não viver sozinho dentro de uma casa, tá? Mas não viver em comunhão com outras pessoas. Então, quando você não valoriza as diferenças, se torna mais orgulhoso e preconceituoso. Então, quando a gente não convive com as outras pessoas, a gente não vê a diferença que as outras pessoas têm e a gente não se coloca na necessidade de amá-las, apesar de elas serem diferentes de nós. E aí, isso acaba fazendo com que a gente se torne mais preconceituoso. E foi o que Jesus disse: espalhem-se. Né? Jesus não disse para a gente se ajuntar. Né? A gente até falou isso naquele dia, falando sobre o discipulado, que Jesus pediu para que a gente se espalhasse. Quando a gente se espalha, a gente conhece pessoas diferentes, a gente tenta levar a palavra para pessoas diferentes, isso faz com que a gente se torne pessoas mais humildes. Então, um outro ponto é a gente viver em comunhão com as pessoas. E, por último, que eu acho que pode ser até tema de uma próxima, ter um modelo a seguir. Então, se a gente for pegar a quantidade de versos bíblicos que mostram o quanto Jesus era humilde, dá um estudo imenso. Então, tem um modelo a seguir. A essência da humildade é ser dependente de Deus. Jesus foi o homem mais humilde que já viveu, porque ninguém nunca foi tão dependente de Deus quanto ele. Aí eu coloquei 3 versos bíblicos aqui, em Lucas 22, 27, que diz: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aqueles que servem. Ou seja, Jesus, o Rei do Universo, veio para nos servir. João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E em João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando você lê um verso desse, falado por Jesus, que podia tudo, que era um Deus, aí a gente que fala assim, eu consegui tudo na minha vida sozinha, se sente o quê? Quem somos nós para dizer que a gente consegue fazer tudo sozinho? Jesus mesmo, ele disse que de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Então, aí o extremo contraste entre um Deus e ser humano extremamente humilde com a gente, que somos extremamente orgulhosos, infelizmente. E é isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa?